Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Ataque Total da Bíblia. Não trouxe semana passada porque eu trouxe uma pregação mais especial que eu precisava fazer. Mas preparei o material do Ataque Total, não esqueci não. Trouxe de volta, e é o tema número 2, Por onde andou Jesus? Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa semana maravilhosa que eu estou junto contigo, meu Pai. Possa pregar a tua palavra, faça-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Por onde andou Jesus? Tema número 2 da série Ataque Total da Bíblia. Onde caminhou Jesus? Aí está, pastores, que pastor que conduz as ovelhas. E o que Jesus fez? Ele conduziu suas ovelhas, as pessoas. O que ele falou para Pedro? Se você é pescador, seja agora pescador de homens, não de animais mais, não de peixes, né? E sim de pessoas. Caçador de juntar as pessoas para a verdade. E o, e o rebanho olha para o pastor. Eles obedecem ao pastor. Fixe no pastor. E o que as pessoas que andavam com Jesus faziam? Fixavam no pastor. Nas palavras, nas predições que Jesus pregava ali, da verdade. E quando Jesus se ascendeu aos céus, os... Não, esse aqui não. Esse aqui é quando foi o seu nascimento. Um anjo foi visitar os pastores do rebanho de Belém e avisaram que um Salvador chegaria. E eles ficaram assustados, porque ali de noite, conduzindo o rebanho, aparece uma figura, né? Um anjo. Assustaram, mas recebeu a mensagem. E aqui é onde Jesus passou, né? Onde Jesus andou, né? De Belém, depois Carfanaum, Cesareia, andou por vários lugares. Aí está os muçulmanos, né? Os israelitas que vivem ali quase juntos, né? Existe ali uma mesquita que era o Templo de Salomão, que hoje é uma mesquita dos muçulmanos, e logo do outro lado, que tem o Muro das Lamentações, moram os israelitas. Então fica ali os israelitas, os muçulmanos, os iraquianos, que seja, né? Oriente Médio. Aí o povo que mora nesse lugar hoje. E isso era um candelabro que o sumo sacerdote acendia. E hoje tem uma réplica sobre esse candelabro. E que existiu na época do tabernáculo,
que o sumo sacerdote acendia para fazer a condução, né, das pessoas. Levavam o cordeiro para ser perdoado, matava o cordeiro para ser perdoado. E olha a réplica hoje, aquela réplica ali é de pedra, né, e essa é de ouro, né, os 7 candelabros, que Jesus se apresentou a João no Apocalipse, que os 7 que estavam diante de Jesus eram 7 igrejas. E os muçulmanos, né, os israelitas, né, que se lamentam mesmo, né, por isso que é muro das lamentações. Eles ficam com a cabeça inclinada no muro, orando e jejuando. E quando ele começou o seu ministério, ele começou no deserto e ele passou pela tentação de Satanás. E depois dos 40 dias e 40 noites no deserto, ele se batizou com João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Que quando ele começou o ministério de batizar as pessoas no Jordão, ele estava preparando o caminho para vir o Salvador. Isso aconteceu no ano 27 de nossa era, dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que se tinha passado nesse momento do batismo, até, estou voltando para trás, até quando ficou pronto o muro, o muros de Jerusalém, que a caminhada começou em 457, o começo da profecia. E passou-se 49 anos até a construção dos muros de Jerusalém, que Neemias conduziu. E passados de 457 até 408, 49 anos. E de 408 até o batismo, passaram-se 62 semanas. Profeticamente, 434 anos. De 408 até o ano 27 de nossa era, do antigo 408 antes de Cristo até o ano 27 depois de Cristo. Passaram-se 434 anos até este acontecimento no ano 27. E Pilatos perguntando para Jesus por que ele estava nessa condição, qual era a condenação dele. E, depois de tudo isso, lavou-se as mãos. Não quero mais abater este caso. Façam com ele o que vocês quiserem, ele está condenado. Foi o que aconteceu. Aí os sumos sacerdotes, os fariseus, né, judiaram de Jesus. Levaram ele para caminhar com a cruz pesada. Quer dizer, esses que conduziram Jesus para a morte, está descrito em Apocalipse 1:7. Todo olho verá, até os que me transpassaram. Quem transpassaram Jesus? Anás, Caifás, os soldados romanos, Pilatos. Esses vão ressuscitar apenas quando Jesus voltar, para verem quem eles mataram. Vai contemplar a santidade de Deus apenas a um olhar e ver quem eles mataram.
É a ressurreição especial que vai ter. Um pouco antes vai ter, é o que, como descreve Daniel 12:2, da ressurreição especial. Eles vão, os que forem para a glória, eles vão ressuscitar um pouco antes, que é os que acreditaram na mensagem do terceiro anjo, das 3 mensagens angélicas, vão vir no tempo de angústia de Jacó, que o povo de Deus vai estar prontamente vivendo naquele momento. Eles não sabem, eles aceitaram o evangelho, aceitaram o selo de Deus, mas não estão sabendo que estão cobertos com o sangue de Jesus. E vão passar pelo desapontamento, como se diz, desapontamento não, pela angústia de Jacó. Deixa de ser desapontamento, como se diz. E todos que morreram na mensagem do terceiro anjo, que são Ellen Goldwhite, Tiago White, todos os mileritas que viveram, que creram na mensagem dos 3 anjos, e todos os mortos que creram depois do século XIX, vão ressuscitar para andar junto com os 144 mil e andar junto com aquelas pessoas que estão sofrendo, protegendo essas pessoas. E quando Jesus voltar, vai ter a outra ressurreição especial, que é aqueles que transpassaram Jesus na sua morte na cruz. Como eu falei, Pilatos, Anás e Caifás e todos os soldados romanos que participaram dessa crucificação. Vamos lá falar das tentações de Jesus. Mateus 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E Satanás falou para ele: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus falou para ele: Pois está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Exatamente. Aí o 2, aí é da tentação. Satanás falou para ele: Se você é o filho de Deus, joga-se daqui para baixo. Aí Jesus falou: Pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos e ao seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos para que você não tropece em uma pedra. Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Aí a terceira passagem. O diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus falou: Vai-te de Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Exatamente. As bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versos 3 a 10. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque são consolados, herdarão. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Exatamente. Mateus capítulo 23, verso 37. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Exatamente. Quantos profetas Deus não mandou para Israel? Tito, Malaquias. Tito não, né? Tito é do Novo Testamento. Malaquias, Oséias, Ageu. Quantos profetas do Antigo Testamento Deus mandou para Israel para se arrepender? Jeremias, Daniel, Ezequiel. E ninguém o escutou, ficou na idolatria. Quis ficar adorando a falsos deuses. E por isso que a nação ficou 70 anos exilado na Babilônia.
Depois que saiu da Babilônia, elas saíram da Babilônia, mas a mente delas não saíram da Babilônia. Ficaram ainda continuando adorando a falsos deuses e por 400 anos, até Malaquias, até o Evangelho de Mateus, 400 anos se passaram. Ficaram na idolatria. Os portões de Uda, os dois portões do sul, conhecidos como os portões de Uda, foram construídos no complexo do Templo do Selo, entre o século I a.C. e o século I depois de Cristo. Quer dizer, olha aí quanto tempo, hein? Os portões davam acesso aos túneis que levam até o recinto do monte do templo. O portão duplo ocidental está parcialmente bloqueado por uma construção medieval. O portão lateral tinha 3 aberturas. O acesso aos portões era feito por meio de uma ampla escadaria. A maior parte da escadaria foi reconstruída. Restos de alguns mais escavados na rocha foram encontrados. Exatamente. Mateus capítulo 26, verso 38. Minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Foi no dia da entrega de Jesus para os fariseus. Lucas capítulo 22, verso 42. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 43, Lucas 43 e 44. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e estando em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam sobre a terra. Crípica de sentido único, capela do Santíssimo Sacramento, pátio e escadaria sagrada, poço sagrado, masmorra. Entrada principal do sepulcro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. E Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, verso 25. Tem alguma clara dúvida disso? E vocês católicos que ficam falando que Maria vai salvar vocês. Maria está debaixo da terra. Está esperando. Está morta lá na cova. Está esperando a vinda de seu filho, que ela gerou aqui na terra, para ganhar a recompensa. E vocês ficam indagando, falando aí pelas ruas, que Maria vai salvar. Essa Maria que vocês contemplam na Igreja Católica, lá no santuário da Santíssima, lá, no santuário de Maria, está contemplando Artemis, Astarode. Ali é uma representação falsa de Maria. As pessoas não enxergam isso, não veem, porque estão cegas espiritualmente. Precisam acordar, sair dessa denominação, igual o Apocalipse 18:4 fala, sai dela, povo meu, e voltar para a verdade. Efésios capítulo 2, verso 8, pois é pela graça que vocês foram salvos mediante a fé. É quando Lutero escutou isso, subindo as escadas de Pilatos, quer dizer, Pilatos matou Jesus, e no Vaticano tem as escadas de Pilatos. Você vê que é uma religião boa, né? Uma religião que não condenou Pilatos, e sim pegou Pilatos para ela. Lembrou de Pilatos, as escadas de Pilatos. Olha para você ver a falsa doutrinas que a Igreja Católica faz. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-vos essas coisas para que não pereçais. Creiam no nome do Filho de Deus para que saibam que tem a vida eterna. Exatamente. 1 João capítulo 5, versos 12 e 13. Então, povo de Deus, essa foi a segunda parte. Segunda parte não, o segundo vídeo
do, do ataque total da Bíblia. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma feliz semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!